A fala do pastor André Valadão, que virou alvo de investigação do Ministério Público Federal por homofobia, ocorreu em culto da Lagoinha Orlando Chant no último domingo. 2. A mensagem faz parte, uma série chamada Censura Não. Um trecho da mensagem ministrada, o pastor André Valadão, diz que se Deus pudesse, matava todos os LGBT, mas como ele fez uma aliança lá atrás, cujo símbolo é um arco-íris, ele se vê impossibilitado de fazê-lo. Por conta do trecho dessa pregação, o pastor e líder da Batista da Lagoinha, André Valadão, pode ser extraditado dos Estados Unidos para o Brasil. O crime no qual o pastor está sob suspeita é passível de punição e pode chegar até 5 anos de prisão. Segundo Jaqueline Valles, advogada e mestre em direito penal, além de homofobia, o pastor pode ser enquadrado por incitação ao crime. O artigo 7 do Código Penal impõe a territorialidade do Brasil mesmo aos crimes que não são praticados aqui, como é este caso, argumenta jurista. Para Jaqueline, se houver uma convenção com o país onde o crime foi cometido, o brasileiro pode ser extraditado para aplicação das leis nacionais. Se a investigação concluir que esse senhor cometeu o crime de homofobia, ele pode sim ser extraditado para cumprir a pena no Brasil, explica a advogada. Jaqueline é membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Na terça-feira, 4, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o pastor responderá legalmente por propagar ódio contra as pessoas. No plenário da Câmara dos Deputados, o parlamentar federal Nicolas Ferreira fez uso da tribuna para expressar seu apoio aos cristãos e, em particular, ao pastor André Valadão. As declarações foram proferidas em resposta às críticas do deputado pastor Henrique Vieira, que havia feito comentários controversos sobre as palavras de Valadão, alegando que alguns pastores têm sangue nas mãos e mataria Jesus hoje. Infelizmente, pastores que têm sangue nas mãos. Suas palavras estimulam violência e uma violência direcionada contra LGBTQIA+. Um tipo de cristianismo que mataria Jesus hoje, usando hipocritamente o nome de Jesus para isso. Nicolas Ferreira se pronunciou enfaticamente, rebatendo as afirmações de Henrique Vieira. Ele expressou seu descontentamento com a interpretação distorcida de uma ministração de Valadão, afirmando que estão tentando insinuar que o pastor incita ódio contra homossexuais. Veja. Nasci para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir aqui um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor da Shopee? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice de martelo, e agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio, isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado, vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia, pode gritar o quanto que você quiser. O quanto que você quiser, não vão calar os cristãos, não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam, não adianta gritar não adianta gritar. Hoje
Se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o contraditório. Toma vergonha! Querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia, não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo, pecado é pecado, e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade, dizer o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer para cristão que quer ser cristão? Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós. Nem mesmo o inferno vai calar a gente. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Não vai ser deputado gritando que vai calar a nossa voz. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos resistir. O pastor Marco Feliciano também sai em defesa de André Valadão. Confira. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento, agora há pouco, por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros, dos seus pecados, e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo, porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas, e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruírem aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo, e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas. Não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. E isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado. O pastor André Valadão se pronunciou, negando as acusações de que teria incentivado a morte de homossexuais. O pastor explica que, ao dizer agora está com vocês, ele quis dizer que é hora de combater o pecado e de voltar à essência da vontade divina para a humanidade. Confira o vídeo completo do André Valadão. Fala, meu povo, Deus abençoe vocês demais. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô vendo várias mídias, inclusive é tema desse mês da série de mensagens sobre censura. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia, ela se levanta para tentar gerar uma notícia
aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado. E isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa, como esse pastor é homofóbico, esse pastor, ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não, eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. E é sobre isso que eu falo na mensagem. E eu quero mais uma vez reiterar que Deus ama você. É tempo de resetar, é tempo de dizer não para nós mesmos, a nossa própria vontade, e viver aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero te encorajar, nesse mês de julho, a minha nova série de mensagens sobre censura não, onde exatamente é isso que acontece. Aquilo que é político, aquilo que é uma lei mundial, aquilo que é uma lei do anticristo, tentam se estabelecer leis onde cada vez mais o cristão genuíno começa a ser considerado um fora da lei, por crer na palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Mas um cristão genuíno, ele não vive a partir de uma democracia de direita ou esquerda. Ele vive a partir do céu na terra. Então os princípios de um cristão genuíno não estão firmados em leis ou governanças humanas. Estão firmadas na sua fé em Jesus. Isso precisa estar claro e assim a gente vai caminhar. Por isso tanta busca de censura, opressão ou medo. Mas nós prosseguimos, em nome de Jesus. E que fique claro, muito claro, nunca será sobre matar pessoas, nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse, Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia, essa mídia que prega exatamente que quem não concorda com eles é fora da lei, é homofóbico, é transfóbico, é racista, é um militante. Não. O que nós estamos dizendo, eu repito, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência, levar a humanidade a ter os olhos de volta para Deus. Então, é a nossa vez. É sim a nossa vez. O que nós vamos fazer? Vamos nos calar ou vamos, como os cristãos genuínos, nos levantar nesse dia e nos posicionar diante daquilo que cremos? Não podemos ser censurados, não podemos nos calar. É tempo de voz, é tempo de falar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui.
Deus te abençoe. Deixe seu like para nos apoiar. Compartilhe o vídeo com mais uma pessoa e se inscreva no nosso canal ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fique com Deus e até a próxima.